O princípio fundamental da contagem é o início do conteúdo de análise combinatória. Basicamente, a ideia de que números de possibilidades podemos calcular em um determinado evento. Aqui nós temos uma situação que podemos utilizar o princípio fundamental da contagem. Um quiosque de praia do Rio de Janeiro lançou a seguinte promoção durante uma temporada de verão. Combinado de sanduíche natural e suco, R$20. Nesse combinado, há 4 tipos de recheio, 4 opções de recheio para o sanduíche e 3 opções de suco. E aí, de quantas formas diferentes nós podemos fazer as combinações de suco com os recheios de sanduíche? Nesse diagrama, a gente pode visualizar melhor a situação. Nós temos, primeiramente, 4 tipos de recheio de sanduíche: atum, vegetariano ou queijo branco. E para cada tipo de sanduíche, temos 3 escolhas de suco, 3 tipos de suco: laranja, uva e morango. Então, se nós analisarmos, no final, combinando cada recheio de sanduíche, cada tipo de sanduíche com os tipos de sucos, nós vamos ter 3 para cada um, que vai dar um total de 12. Então, é só multiplicar as quantidades de tipos de sanduíche, que são 4, pela quantidade de escolhas de suco, que são 3, que nós teremos 12 opções. Nesse diagrama, nós podemos enxergar com facilidade por que é só multiplicar, exatamente quais são os tipos de opções que nós temos. Nesse outro exemplo, nós temos a seguinte situação. Uma moeda é lançada 3 vezes sucessivamente. Quais são as sequências possíveis de faces obtidas nesses lançamentos? Quando a gente lança uma moeda, tem 2 possibilidades, ou cara ou coroa, de aparecer. Nós vamos considerar representar por letra K a opção de aparecer cara e por letra C maiúscula a opção de aparecer coroa. Então, quando eu lanço uma moeda, pode aparecer cara ou coroa. Eu tenho 2 possibilidades, Lançamento de uma moeda, tá aqui, ó. Primeiro lançamento ou lançamento de uma moeda. Quando eu lanço 2 vezes uma moeda ou quando eu lanço 2 moedas, eu tenho para uma moeda cara e coroa, para outra também cara e coroa. Então, eu vou passar a ter 4 possibilidades. Quando eu lanço 3 moedas ou quando faço um terceiro lançamento, eu tenho novamente cara e coroa para cada uma delas, Então, eu vou ter 2, 4, 6, 8 possibilidades. Então, a cada lançamento eu tenho 2, e por isso que basta multiplicar 2 vezes 2 vezes 2. Esse 2 são das 2 possibilidades que a gente tem de aparecer, que é cara ou coroa. Então, no caso de um lançamento ou uma moeda, eu tenho apenas 2, que é cara ou coroa. Se eu tivesse 2 moedas, 2 vezes 2, teria 4. 3 moedas, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E se fossem 4 moedas ou 4 lançamentos, que raciocínio é o mesmo, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que daria 16. 4 estradas ligam as cidades A e B. E 2 estradas ligam as cidades B e C. Então, eu tenho cidade A, cidade B, cidade C. Para ir da cidade A até a B, eu tenho 4 opções de percurso, de caminho, 4 estradas para passar. E para ir da cidade B até a C, eu tenho 2 possibilidades. Então, de quantas formas diferentes nós podemos fazer essa viagem de A até C, de modo que tenha que passar por B, tá? Então, são 4 possibilidades de A até B, e de B até C 2. Então, é só multiplicar essa quantidade de possibilidades, Que é 4 vezes 2, 8. Eu vou ter 8 maneiras diferentes de realizar essa viagem. Leila esqueceu a senha de 3 algarismos para abrir o cadeado da sua mala de viagem. Ela só lembra que escolher algarismos distintos, São números diferentes. Na pior das hipóteses, quantas combinações ela deverá testar para abrir a mala? Bom, primeira coisa, são 3, Então, unidade, dezena e centena. Na hora de escolher o algarismo das centenas, eu tenho 10 opções, porque os nossos algarismos de 0 a 9 são 10 algarismos. Então, eu tenho 10 opções. Como os algarismos são distintos entre si, como eles são diferentes entre si, então não pode se repetir. Se a gente usar um desses 10 algarismos aqui na centena, nós não podemos usar o mesmo na dezena. Então, nós não teremos mais 10 possibilidades, nós teremos 9. E os números que forem utilizados na dezena e na centena, eles não poderão ser utilizados na unidade, por isso que eu tenho 8. Então, primeiro, na centena eu teria 10 possibilidades de algarismos para ser utilizados, porque os algarismos de 0 a 9 são 10. Na dezena, eu só teria 9, porque eu preciso descontar o algarismo que já foi utilizado na centena.
E na unidade eu teria 8, porque eu preciso descontar os dois algarismos que já teriam sido utilizados na centena e na dezena, por isso que ficou 8. Toda vez que a gente trabalhar com combinação de algarismos distintos, vai acontecer essa situação de vir diminuindo as quantidades, para poder descontar aqueles que foram já utilizados. Considerando os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, responda. Primeiro, quantos números de 3 algarismos podemos formar? A gente vai fazer isso com repetição e sem repetição para ver a diferença, tá? Primeira coisa, qual é o total de algarismos que nós temos? 5. De 1 a 5, os algarismos que foram pedidos para ser utilizados na questão são 5 algarismos. Depois, vamos agrupá-los de quanto em quanto? De 3 em 3, tá aqui. As 3 possibilidades. Quantos algarismos eu tenho que podem ser utilizados na primeira posição? 5 algarismos, né? Quantos eu tenho para ser utilizado na segunda? 5 também. E na terceira, 5 também. Por que 5, 5 e 5? Porque é com repetição. Se eu posso repetir algarismos, então eu tenho total quantidade para usar. Por exemplo, algarismos de 3 algarismos. 333, 444, eu teria repetido algarismo. Por isso que eu não preciso descontar. Quando eu falo que é com repetição, então a gente não precisa descontar. É só contar a totalidade dos algarismos e repetir, né, essa totalidade em todas as situações. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Eu tenho um total de 125 possibilidades de números para formar com 3 algarismos, né, usando esses algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. E na letra B, eu tenho a mesma situação, porém agora é sem repetição. Então, o que vai acontecer? Eu tenho 5 algarismos, sim, para a primeira situação, para a primeira colocação. Porém, como é sem repetição, na segunda eu já não tenho 5 mais. Eu tenho que diminuir o que for utilizado na primeira e vou ter somente 4. Assim como na terceira, eu vou ter somente 3. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, né? Sem repetição, a gente tem que ir diminuindo as quantidades. Com repetição, eu não preciso diminuir. Aqui nesse outro exemplo, tem uma diferença que nós vamos estar utilizando o número zero. O que acontece quando nós utilizamos o zero? A gente tem que ter cuidado, por exemplo, se eu for formar um número de 3 algarismos com esses algarismos aqui, e eu formar, por exemplo, esse número, eu estou utilizando 3 algarismos desses, 0, 1 e 2. Mas esse número, ele não tem 3 algarismos, ele tem 2, porque esse número é 12, né? Não forma número de 3 algarismos começado por 0. Então, esse 0 nunca vai poder ocupar essa primeira posição. Por isso que na hora de fazer o cálculo, eu vou ter que descontar o 0. Como ele não pode estar aqui, eu preciso descontar ele da contagem, né? Aqui eu tenho um total de 7 algarismos, do 0 ao 6. Na hora de fazer a contagem, eu vou ter que utilizar um a menos, só do 1 ao 6, que são 6 algarismos. Então, eu tenho um total de 7 algarismos. Na primeira colocação, eu teria 7 algarismos para usar, 7 na segunda e 7 na terceira, mas como eu falei, quando nós temos o 0, não pode ser 7, eu preciso descontar. Por isso que passou a ser 6. E aí, 6 vezes 7 vezes 7 vai dar 294. Então, toda vez que tiver o 0, eu tenho que descontá-lo da primeira colocação. Isso é um cálculo com repetição. Seria 7 vezes 7 vezes 7, né? Todos iguais, sem precisar de descontar. Porque com repetição eu não preciso descontar. Porém, eu precisei descontar o 0 aqui da primeira equação. Nós temos agora esse mesmo exemplo, só que ele agora vai ser sem repetição. Então, eu tenho novamente 7 algarismos, seria 7, né, vezes 6 vezes 5. Porque sem repetição, a gente conta o total de algarismos e vai diminuindo, como a gente já viu num exemplo anterior. Porém, como o 0 está dentro das possibilidades, eu tenho que descontar ele da primeira posição. Então, sempre que tiver o 0, eu tenho que descontar da totalidade da primeira posição. Seria 6. E aí, 6 vezes 6 vezes 5 dá um total de 180.